Sabe aquele vazio que bate no peito quando alguém demora para responder uma mensagem? Ou aquela ansiedade disfarçada de saudade que aparece toda vez que a pessoa que você gosta não demonstra o mesmo entusiasmo? Pois é, ninguém gosta de admitir isso em voz alta, mas a verdade é que tem uma ferida silenciosa que quase todo mundo carrega: a carência emocional. E antes que você pense que isso é só falta de amor próprio ou dependência afetiva, deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te falado com tanta clareza. A carência emocional não começa no coração, ela começa na mente, e mais especificamente nos paradigmas que você carrega desde que era criança. Imagina a sua mente como um computador, e agora pensa que desde pequeno alguém foi instalando programas aí dentro. Programas sobre amor, sobre valor próprio, sobre o que você merece ou não. Esses programas, que o Bob Proctor chama de paradigmas, controlam 95% da sua vida sem você nem perceber. E é por isso que, mesmo quando você diz que não vai mais se apegar fácil, que dessa vez vai ser diferente, você acaba caindo no mesmo buraco de sempre. Porque não é a sua vontade consciente que decide suas atitudes, são os seus paradigmas. Você pode até dizer que é racional, que aprendeu com os erros, que está na vibe do autoconhecimento. Mas se o seu paradigma lá no fundo acredita que você precisa de alguém para se sentir completo, então a sua mente vai sabotar qualquer tentativa de liberdade emocional. É como dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. A sua consciência quer avançar, mas o seu subconsciente quer segurança. E o pior, ele acha que estar com alguém é o único jeito de garantir isso. Agora me diz, quem te ensinou que você só é digno de amor quando alguém valida isso para você? Que você só é alguém quando está em um relacionamento? Provavelmente não foi uma pessoa só. Foi a soma de frases soltas, experiências traumáticas, novelas, exemplos dos seus pais, amigos da escola. Tudo isso foi virando um paradigma silencioso, que hoje se manifesta como carência emocional. E o mais cruel disso é que a gente começa a aceitar migalhas emocionais como se fosse um banquete, porque lá no fundo o paradigma diz: é melhor ter pouco do que nada. E é aqui que a coisa começa a doer, porque a carência faz você aceitar coisas que em um estado saudável você nunca aceitaria. Faz você correr atrás de quem ignora, tentar agradar quem nunca retribui e se diminuir só para caber na expectativa de alguém. E você sabe disso, sabe mesmo, mas não consegue parar. Porque no fundo, essa não é uma escolha lógica, é uma programação emocional que vive repetindo o mesmo script como um disco riscado. Bob Proctor sempre dizia que, se você quer mudar os resultados da sua vida, precisa mudar a imagem que tem de si mesmo. Mas como mudar essa imagem se o espelho que você usa é sempre o olhar do outro? A resposta é simples, mas profunda. Você precisa quebrar o paradigma. E isso não acontece com frases de efeito ou fingindo que está tudo bem. A mudança real começa quando você reconhece que existe um buraco emocional, mas que ele não é culpa sua. É responsabilidade sua curar, sim, mas a origem não foi você quem criou. E talvez você esteja se perguntando agora, mas como eu quebro um paradigma desses? Eu te entendo, porque essa é uma das dores mais difíceis de encarar. Mas escuta com atenção, você não precisa eliminar a carência emocional de uma vez para começar a mudar. Você só precisa se tornar consciente dela. Porque a consciência é a primeira chave da transformação. Quando você começa a observar seu padrão sem julgamento, como se estivesse assistindo a um filme, algo muda dentro de você. Você começa a ver as cenas se repetirem e percebe: ei, isso não é amor, isso é medo. E aqui vai um pedido sincero. Se esse vídeo já te fez pensar diferente, deixa o like e comenta aqui embaixo: tô acordando. Isso me mostra que eu não tô falando sozinho e que tem mais gente saindo do piloto automático. E vamos juntos nessa jornada de libertação emocional. Porque sim, é libertação. Não é sobre aprender a viver sozinho, é sobre parar de se abandonar por medo da solidão. Sabe aquele medo irracional de ser deixado? Aquele frio na barriga quando a pessoa que você gosta fica estranha ou parece mais distante? É como se algo dentro de você entra em estado de alerta. E não importa o quanto você tente manter a calma, o corpo começa a reagir como se estivesse em perigo real. E quer saber a verdade? Tá mesmo, porque para a mente que ainda vive sob o paradigma da escassez emocional, ser ignorado é como ser abandonado no meio da selva. É um gatilho de sobrevivência, não de lógica. E é aí que entra uma coisa que pouca gente fala.
A carência não é só um defeito de personalidade. Ela é um reflexo direto da sua imagem interna, aquela que foi moldada por anos de experiências que te disseram que você não era suficiente sozinho. E esse sentimento não vem do presente, ele vem do passado. Vem de quando você era criança e se sentiu esquecido, rejeitado, não visto. E o cérebro, que é super esperto para te proteger, criou um sistema de alarme. Se alguém se afasta, isso significa perigo, e você entra em pânico. Só que agora você é adulto e continua reagindo com a emoção da criança ferida. Por quê? Porque o paradigma nunca foi ressignificado. Ele continua lá, rodando em silêncio, ditando suas relações, seus medos, seus padrões. E você se pergunta por que continua se envolvendo com pessoas que não te valorizam. Mas a resposta não está fora, está dentro. Você continua buscando alguém que alivie a dor, quando na verdade é você quem precisa desativar o alarme. O amor que você espera do outro é o mesmo que você se recusa a dar a si mesmo. Bob Proctor explicava que tudo no universo é energia, frequência e vibração. E adivinha? A carência vibra numa frequência de falta. E tudo o que vibra em falta atrai mais falta. Então, quando você entra numa relação com a intenção de preencher um vazio, você inevitavelmente atrai alguém que também está vibrando no mesmo buraco. Almas feridas se encontram pelo medo, não pela plenitude. E aí começa o ciclo. Dois carentes tentando sugar um do outro o que não conseguem gerar sozinhos. Resultado? Frustração, ciúmes, controle, ansiedade e aquele sentimento de nunca é o bastante. Agora, pare e pensa. E se você começasse a mudar a frequência? E se, ao invés de procurar alguém para preencher, você se tornasse alguém que transborda? Isso não é papo de autoajuda. Isso é reprogramação mental. Isso é mudar a imagem que você tem de si. É sair do preciso de alguém e ir para o escolho compartilhar. É entender que carência não é amar demais, é amar mal. Porque amor de verdade não cobra, não exige, não implora, ele flui. E ele só flui quando vem de dentro. Só que para isso, você precisa quebrar o ciclo da mendicância emocional. Sabe aquela necessidade de agradar, de sempre estar disponível, de provar que é diferente? Tudo isso vem do medo de não ser escolhido. Mas aqui vai um segredo. Quando você para de tentar ser escolhido, você começa a escolher. E é aí que o jogo muda. Porque você deixa de ser controlado pelo paradigma e começa a comandar a sua realidade. Você passa de carente a consciente, de vítima a criador. E sim, isso dá medo no começo, porque a liberdade assusta quando você passou a vida sendo guiado por validação externa. Mas também é libertador, porque você percebe que quando se ama de verdade, você não aceita qualquer coisa só para não ficar sozinho. Você começa a ter filtro, começa a se ouvir, começa a reconhecer o valor que tem. E o mais bonito, as suas relações mudam naturalmente, porque a sua frequência mudou. Você para de atrair gente que só vem sugar e começa a atrair pessoas que somam. É sobre isso que Bob Proctor falava quando dizia que você atrai aquilo que é, não aquilo que quer. Se você quer uma relação saudável, precisa se tornar emocionalmente saudável primeiro. Não é sobre perfeição, é sobre consciência. É sobre parar de se machucar tentando caber no paradigma dos outros. E sim, isso dá trabalho, dá, mas a recompensa é enorme, porque não tem nada mais poderoso do que saber que você não depende de ninguém para se sentir inteiro. E quando você chega nesse ponto, meu amigo, minha amiga, tudo muda. E sabe o que é mais incrível? Que quando você muda, o mundo responde. Porque o universo sempre te dá aquilo que você acredita merecer. E se o seu paradigma muda de eu sou carente para eu sou completo, então as situações que chegam na sua vida também mudam. Parece mágica, mas é ciência, é vibração, é física quântica aplicada na vida real. E a sua missão agora não é encontrar alguém que te ame, é aprender a ser alguém que se ama tanto que transborda. O relacionamento vem como consequência, não como salvação. Agora, me escuta com o coração aberto, porque o que eu vou dizer talvez mexa com você. E tá tudo bem se doer um pouco. A dor também é um sinal de que você está acordando. A verdade é que a maioria das pessoas nunca foi ensinada a se relacionar com amor verdadeiro. A gente foi condicionado a negociar afeto, a dar para receber, a se anular para ser aceito, a confundir apego com presença,
controle com cuidado, carência com conexão. E isso tudo está tão entranhado no nosso subconsciente que a gente vive a vida no piloto automático, repetindo padrões que nem entende. Sabe aquela sensação de eu sempre me entrego demais ou eu só atraio gente que não me valoriza? Não é azar, não é destino, é programação. É o paradigma gritando ali nos bastidores. Ele diz, você precisa provar que é digno de amor. E você vai lá, e tenta, mas nunca parece o suficiente. Porque o buraco que você está tentando preencher com o outro, na verdade, só se preenche com uma coisa: reconexão com você mesmo. Bob Proctor dizia que o que está em seu subconsciente determina o que você atrai. Então, se o seu subconsciente acredita que você não é suficiente, você vai atrair situações que confirmam isso. Porque a mente não busca o que é bom, ela busca o que é familiar. E se o familiar para você é abandono, rejeição ou desvalorização, adivinha o que ela vai repetir? Exato. Você vai chamar isso de karma, mas é só programação mal feita, que você pode sim reprogramar. E isso começa com um passo: questionar tudo o que você sempre acreditou sobre amor. E aqui entra algo muito importante que quase ninguém faz: se observar. Parar de verdade para olhar com honestidade os seus padrões. Por que você escolhe as pessoas que escolhe? Por que você sente ansiedade quando alguém se distancia? Por que você tolera tanto? Quando você começa a fazer essas perguntas, algo muda, a sua consciência se expande, e a partir daí você pode escolher diferente. Não da boca para fora, mas de dentro para fora, porque agora você está consciente, e quando você está consciente, você tem poder. E eu sei, o medo de ficar sozinho pode ser imenso, porque esse medo não é só da ausência do outro, é o medo de ter que lidar com você mesmo, com o que ficou reprimido, com o que você evitou sentir. Mas deixa eu te dizer uma coisa que ninguém te contou. A solidão que você sente na presença dos outros é muito pior do que a paz que você pode encontrar na sua própria companhia. Porque estar com alguém e continuar se sentindo vazio é uma das dores mais silenciosas que existem. A cura da carência emocional não é sobre se isolar, é olhar para dentro e perguntar: o que eu não estou me dando que estou esperando do outro? É tomar de volta a responsabilidade pelo seu bem-estar, não para virar alguém frio ou indiferente, mas para virar alguém inteiro. Alguém que, quando ama, ama com liberdade, com presença, com verdade e não com medo de perder. Isso é amor de alma, amor de gente desperta, amor que não adoece. E se você está achando tudo isso lindo, mas pensando, na prática, como eu mudo isso? Deixa eu te dizer, começa com repetição. Bob Proctor batia muito nessa tecla. O subconsciente não muda por lógica, ele muda por repetição de sentimento, imagem e ação. Então, começa com afirmações simples, ditas com emoção. Começa visualizando quem você quer ser emocionalmente. Começa se tratando com o mesmo amor que vive cobrando dos outros. Isso não é bobagem, isso é neurociência. Você está treinando sua mente para criar um novo paradigma. E aqui vai um exercício simples, mas poderoso. Toda vez que você sentir aquele aperto no peito, para, respira e pergunta: o que eu estou precisando ouvir de mim agora? Essa pergunta muda tudo, porque ela te devolve para dentro, ela te reconecta. E nesse instante, você deixa de ser refém do outro. Você para de implorar por migalhas e começa a construir banquetes internos. E quando você se nutre de verdade, o mundo inteiro sente o seu valor. Você para de se adaptar e começa a se posicionar. E deixa eu te lembrar de novo, caso você tenha esquecido no meio do caminho. Você não precisa mais provar nada para ninguém. O seu valor não está no quanto você agrada, no quanto se doa, no quanto se esforça para ser aceito. O seu valor está no simples fato de você existir. Isso já te torna digno de amor, de presença, de reciprocidade. E quando você acredita nisso, de verdade, você muda sua vibração e a vida responde. Porque o universo não te dá o que você quer, ele te dá o que você acredita merecer. Sabe o que é mágico nisso tudo? Que quando você para de correr atrás do amor, o amor começa a correr atrás de você. Porque ele sente quando você não está mais implorando, e sim transbordando. É como se a sua presença começasse a emitir uma nova frequência, mais leve, mais segura, mais verdadeira. E as pessoas sentem isso, é magnético. Você não precisa mais dizer: olha como eu sou bom, olha como eu cuido de você, me escolhe.
porque agora a sua energia diz tudo, e ela não implora, ela convida. Mas não se engane, isso não é sobre virar alguém inalcançável, frio ou distante, muito pelo contrário. É sobre se tornar alguém inteiro, que ama com verdade, mas não se perde no amor, que se entrega, mas não se anula, que tem compaixão, mas também tem limites. Porque você finalmente entendeu que o outro não é responsável pelo que você sente, você é. E isso muda completamente o jogo. Você para de culpar, de esperar, de controlar, e começa a viver, amar e deixar ir o que não vibra na sua nova frequência. É isso que Bob Proctor ensinava quando dizia: você precisa viver de dentro para fora. E quando você vive assim, o mundo deixa de ser um campo de batalha emocional e passa a ser um espelho, um reflexo do que você sente, pensa e acredita. E se o reflexo não te agrada, não adianta quebrar o espelho, você precisa mudar a imagem original. E essa imagem, meu amigo, minha amiga, está dentro de você. Você é o autor, você é o artista, e o mais bonito, você pode recomeçar quantas vezes quiser. Então eu quero te deixar com uma reflexão. Que tipo de amor você está atraindo hoje? E será que ele é compatível com o amor que você tem por si mesmo? Porque no fundo, a carência emocional é só um pedido de ajuda da sua alma. Ela está dizendo: me olha com mais gentileza, me trata com mais carinho, me ouve de verdade. E quando você começa a atender esse pedido, tudo muda. Os vazios vão se fechando, as feridas vão cicatrizando, e você percebe que nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre você. E antes de encerrar esse papo de hoje, eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você sentiu um clique aí dentro, deixa um like aqui embaixo. Mas não só isso, escreve nos comentários: eu escolho me libertar da carência emocional. Porque quando você escreve, você declara, você afirma, você cria um ponto de virada. E quem sabe, alguém que leia seu comentário também não desperta junto com você. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, porque nos próximos vídeos a gente vai aprofundar ainda mais esse caminho de transformação emocional com base nos ensinamentos do Bob Proctor. O próximo tema é: como mudar sua autoimagem e finalmente atrair o amor que você merece. É a continuação natural desse vídeo aqui, e eu te prometo, vai ser um divisor de águas na sua jornada. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, de verdade. Você podia estar em qualquer lugar agora, mas escolheu estar aqui, refletindo, se olhando, se curando. E isso já mostra que algo em você está pronto para mudar. Você não está quebrado, você só foi programado de um jeito que já não serve mais. E agora é hora de atualizar, de se reinventar, de se amar do jeito que você merecia desde o começo. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, lembra, você não precisa de ninguém para ser inteiro. Mas quando você se torna inteiro, você atrai o tipo de amor que também é.